do nosso livrinho. Hoje nós vamos fazer, então sempre tem um texto bíblico, cada estação, está no início também, e tem também uma parte mais reflexiva. Nós vamos fazer só o texto bíblico de cada estação, ou seja, o leitor 1, não faremos o leitor 2 das estações. Inicialmente sim, na introdução, a motivação, mas depois então somente o leitor 1. Daí já passamos direto para a resposta, onde está todos, e assim sucessivamente em cada uma das 14 estações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na alegria da Páscoa que nos reunimos para celebrar a presença do Senhor Jesus ressuscitado entre nós. Depois da sua ressurreição, o Senhor Jesus permaneceu com seus discípulos 40 dias até a sua ascensão, para criar neles a convicção da fé na sua ressurreição. Hoje Ele permanece conosco, para que nós também estejamos convictos na fé de que o Senhor ressuscitou verdadeiramente e de que sua ressurreição já é a nossa vitória sobre o pecado e a morte. Senhor Jesus, ressuscitado dos mortos, vós que na noite da Páscoa nos arrancastes das trevas e com vossa luz nos iluminastes, acendei em nós a luz da fé e o fogo do amor. Luz que vem do alto, luz que traz a vida, vem brilhar em nós, ó luz divina. Ó Pai Santo, teu amor criou o mundo, nós cantamos teu mistério criador. Luz que vem do alto, luz que traz a vida, vem brilhar em nós, ó luz divina. Filho amado, és o verbo que redime, nós cantamos teu mistério redentor. Luz que vem do alto, luz que traz a vida, vem brilhar em nós, ó luz divina. Ó divino defensor da humanidade, nós cantamos teu mistério de amor. Luz que vem do alto, luz que traz a vida, vem brilhar em nós, ó luz divina. Da primeira carta aos Coríntios. Ora, se proclama que ressuscitou dentre os mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, e vã é a nossa fé. Assim seríamos também considerados falsas testemunhas de Deus, porque testemunhamos contra Ele que ressuscitou Cristo, a quem de fato não ressuscitou, se é verdade que os mortos não ressuscitam. Se de fato os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é ilusória e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também pareceram os que morreram em Cristo. Se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos dentre todos os homens os mais dignos de compaixão.
mas na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como o primeiro dos que morreram. A Via Lucis é um estímulo potencial para a restauração de uma cultura da vida aberta à esperança e à certeza oferecidas pela fé em uma sociedade muitas vezes caracterizada por uma cultura de morte, desespero e niilismo. Acompanhando o Senhor ressuscitado em suas manifestações aos discípulos, abramos nossa vida à vida nova da qual Ele nos quer fazer participantes, vida para toda a criação, na qual a ecologia integral desponta como marca característica. Senhor Jesus, ressuscitado dos mortos, vós que na noite da Páscoa nos fizestes renascer pelo batismo para uma vida nova, acendei nossos corações, abençoai pelo cuidado e pelo motivo da obra da criação. Por sua morte a morte viu, o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido nova estrada abriu, e nesse nome o homem que se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou. Jesus ressuscitou. Jesus me amou e se entregou por mim. Os homens todos podem o mesmo repetir. Não temeremos mais a morte, a dor. O coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou. Jesus ressuscitou. Primeira estação: Jesus ressuscitou. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição Do Evangelho de São João. No primeiro dia da semana, ao amanhecer, enquanto ainda estava no escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido removida. Então, saiu correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas e o pano que cobrira a cabeça de Jesus, não com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então, o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também, viu
e creu. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, dai-nos a graça de cuidar da terra e de respeitá-la, para que não morra. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Segunda estação. Jesus ressuscita, aparece a sua mãe. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição destes nova vida ao mundo. Do Evangelho de São Lucas. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam o menino ficavam extasiados com sua inteligência e suas respostas. Quando ouviram, seus pais ficaram admirados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu andávamos angustiados à tua procura. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo estar naquilo que é de meu pai? Eles, porém, não entenderam o que ele lhes havia dito. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, que a natureza que tanto nos nutre seja conscientemente cultivada, para que continue fecunda. Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor, teu grande amor, Senhor, dele se levantou, tua mão se levantou, me libertou. Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor, teu grande amor, Senhor, dele se recordou, tua mão se levantou, me libertou. Terceira estação. Jesus ressuscitado aparece a Maria Madalena. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição destes nova vida ao mundo. Do Evangelho de São João. Entretanto, Maria ficava perto do túmulo, do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do túmulo. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de ter dito isso, virou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o pusestes, e eu irei buscá-lo. Então Jesus falou: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer, ó Mestre. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, que a nossa relação com a criação seja pautada pelo respeito e a amizade fraterna.
ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia, ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Quarta estação. Jesus ressuscitado aparece às mulheres. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e ressuscitado e dizemos: Porque pela vossa ressurreição és nova. Do Evangelho de São Mateus. No fim do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um ponto. Um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo dele que tremeram e ficaram. Então o anjo falou às mulheres: Vós não precisais ter medo, pois sei que procurais Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele estava. E saindo às pressas do túmulo, com temor e grande alegria, correram para dar a notícia aos discípulos. Nisso, o próprio Jesus veio ao encontro delas e disse-lhes: Alegrai-vos. Elas aproximaram-se e, abraçando seus pés, prostraram-se diante dele. Jesus lhes disse: Não tenhas medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá me verão. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, Deus nos dá com a terra, seja reflexo da vivência de amor entre Deus e a humanidade. Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor, teu grande amor, Senhor, dele se recordou, tua mão se levantou, me libertou. Ressuscitei, Senhor, contigo estou, teu grande amor, Senhor, dele se recordou, tua mão se levantou, me libertou. Quinta estação. Jesus ressuscitado aparece no caminho de Emaús. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição és nova vida na Do Evangelho de São Lucas. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado, chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que aconteciam. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: O que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: És tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias? Ele perguntou: Que foi? Eles responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todos? Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas, com tudo isso,
já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinha visto anjos, os quais afirmaram que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que se referia a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles e diziam um para o outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Senhor Jesus, pela nossa ressurreição e nossa caminhada terrena, seja um sinal luminoso do nosso caminhar junto a Ti. Fica conosco, Senhor, é tarde, noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Sexta estação. Jesus ressuscitado aparece aos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Do Evangelho de São João. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por ver o Senhor. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isto, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, como discípulos vossos, dados pelo Espírito Santo, sejamos enviados a salvar a nova criação. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Sétima estação. Jesus ressuscitado aparece a Tomé. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos.
Tomé, porém, disse: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão, coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Porque me viste, creste? Felizes os que não viram e creram. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, que a terra e as pessoas tenham preservado o direito pacífico, tão benéfico e necessário. Com teu dedo vem tocar as minhas mãos, coloca a tua mão no lado aberto, que não sejas um incrédulo, Tomé, mas tenha fé. Aleluia. Com teu dedo vem tocar as minhas mãos, coloca a tua mão no lado aberto, e não sejas um incrédulo, Tomé, mas tenha fé. Aleluia. Oitava estação. Jesus ressuscitado aparece junto ao mar de Tiberíades. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição, deste nova vida ao mundo. Do Evangelho de São João. Depois Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Eu vou pescar. Eles responderam: Nós também vamos contigo. Saíram então e subiram ao barco, mas não pescaram nada naquela noite. Pela manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Este perguntou-lhes: Filhinhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e já não conseguiram por causa da quantidade de peixes. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, fizeste a exploração predatória, causadora da extinção de tantas espécies. Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor, teu grande amor, Senhor, de mim se recordou, tua mão se levantou.
ressuscitado e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição és Do Evangelho de São João. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacente meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe havia perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, desejamos junto com toda a criação, reconectados com o nosso anjo. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. 10ª estação. Jesus ressuscitado envia os discípulos em missão. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição és nova vida ao mundo. Do Evangelho de São Mateus. Os 11 discípulos partiram para Galiléia, a montanha que Jesus lhes havia indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou aqui convosco todos os dias, pelos tempos. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, somos enviados a anunciar a boa nova do reino de Deus, com respeito e comunhão com todos os povos terão suas culturas. Ide pelo mundo, ide pelo mundo, e anunciai o Evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo, ide pelo mundo, e anunciai o Evangelho a toda criatura. 11ª estação. Jesus ressuscitado chama Paulo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição és nova vida ao mundo. Dos Atos dos Apóstolos. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente cercado por uma luz que vinha do céu.
Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te dirão o que deves fazer. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, ensinai-nos a dar novos sentidos às ações do nosso cotidiano, visando uma relação mais ecológica com a criação. Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Paulo, Paulo, por que não me segues? Quem és tu, Senhor? Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Paulo, Paulo, por que não me segues? Quem és tu, Senhor? 12ª estação. Jesus ressuscitado sobe aos céus à vista dos discípulos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição desta nova vida. Do Evangelho de São Lucas. Então Jesus levou-os até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. E enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles se prostraram, adorando-o. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Senhor Jesus, pela vossa ação, somos convidados a renovar nossa esperança e alegria, mesmo nas adversidades que devem gerar em nós solidariedade. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. 13ª estação. A comunidade do ressuscitado permanece unida na oração e na missão. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Porque pela vossa ressurreição desta nova vida. Dos Atos dos Apóstolos. Então os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que está próximo de Jerusalém, à distância da caminhada, num dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam reunir-se. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Senhor Jesus, pela vossa ação, que cada um de nós faça saudade na nossa vida e ressuscitado. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia. Ressuscitei, aleluia, e ainda estou convosco, aleluia.
14ª estação. Jesus ressuscitado envia-lhe junto do Pai o Espírito Santo prometido. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e vos bendizemos. Dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Apareceram então línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Senhor Jesus, pela vossa ressurreição, que a humanidade se unia com toda a criação, se regenere e glória ao Deus Altíssimo. Vem Espírito Santo, vem e não demores, vem e não demores. Ao concluirmos esta caminhada em companhia do Senhor ressuscitado, alegremos-nos imenso, pois Ele está no meio de nós e caminha conosco, conforme a sua promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Vinde, vede, vinde, Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós. Vinde, vede, vinde, Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós. O tempo da Páscoa e o exercício da Via Lucis são experiências fortemente batismais. Elas nos fazem compreender e aprofundar o fato de que, pelo batismo, fomos sepultados juntamente com Ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos por meio da glória do Pai, assim também nós caminhemos em uma vida nova. Recordando o nosso batismo, recebamos agora a água do batismo e renovemos o nosso ponto de ser cristão de verdade, construtores da fraternidade e da ecologia integral. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Banhados em Cristo, sou uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos
2025. Ela está na contracapa. Na primeira capa, O verso da primeira capa. Ó Deus, Nosso Pai, ao contemplar o trabalho de tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado caído, feito a beleza de tua obra, e hoje experimentamos suas consequências. Ó Jesus, teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos, dá-nos nesta tarefa a graça sincera do arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que desde recebemos, cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos, habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia ser acolhidos na casa que prepararás para nosso céu. Amém. podemos cantar diante do estado do verso dessa página e depois seguida recebamos a bênção. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não tem mais irmãos, eu estive morto, mas agora vivo, vivo para sempre. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não tem mais irmãos, eu sou o primeiro, último também. Eu sou o vivente, o ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não tem mais irmãos, tem as mãos as chaves que da morte foram, hoje são vitória. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não tem mais irmãos, paz convosco esteja, vós sereis felizes, crendo sem ter visto. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Obrigado pela vossa presença, foi um momento especial, podemos viver essa riqueza da manifestação de Cristo ressuscitado também em nossa vida. Que nós íamos viver sempre a sua luz, a sua presença. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Venha sobre todos vós a bênção de Deus onipotente e misericordioso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada noite, na paz do ressuscitado, que Ele nos acompanhe e permaneça sempre convosco. Graças a Deus. Aleluia.